Ora, bem-vindos mais um mês ao segundo episódio do livro Amarelo da Radiónica. Estamos novamente com o António. António, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde. Prazer. Vamos desenvolver então mais uns tópicos sobre a radiónica e podíamos começar então por. Gostava de fazer desenvolver este tema relativamente. As pessoas geralmente confundem os conceitos da radiónica com outro tipo de instrumentos emissores, como é o caso dos gráficos radiestésicos, os cristais. Há uma tendência para as pessoas chamarem estes instrumentos instrumentos radiónicos, a mesa radiónica, cristais de radiónica, gráficos radiónicos, e na prática, provavelmente o António tem uma opinião diferente. E gostávamos de saber um bocadinho. Vejamos, a culpa desse equívoco deve-se aos irmãos Servranckx lá pelos anos 50, talvez, anos 40, que eles começaram em 42. Eles mudaram o nome, era embrionário ainda aquele fascículo que era publicado, aquela apostila chamada Exocin. Mas, e então eles começaram a chamar aos gráficos que faziam, a essa atividade, começaram a chamar aquilo de radiónica, porque na época eles estavam tremendamente interessados numa coisa estranhíssima que havia um inglês que fazia, que era o Delaware. E eles publicaram, aliás, vários trabalhos sobre vários fascículos sobre o trabalho do Delaware e dos institutos Delaware, do Instituto Delaware. E eles passaram a chamar isso de radiónica. Um pouco mais tarde eles perceberam o equívoco, perceberam que tinham cometido uma burrada, né, em misturar gráficos com radiónica, que eram máquinas eletroeletrônicas completamente diferentes de um pedaço de papel desenhado a tinta nanquim. E então rebatizaram a coisa, passaram a radiónica comum inglesa para radiónica ativa as emissões feitas a partir de gráficos radiestésicos de radiónica solar. Assim mesmo, até o Belizal, no segundo livro dele, de 1965, ele também no final do livro, ele chama aquilo de radiónica. Mas isso é um equívoco. É um equívoco e só orienta mal as pessoas. É a apropriação de uma palavra para designar coisas diferentes, né? Seria no nosso dia a dia seria rebatizar tudo que está à nossa volta. O fogão passaria a chamar-se de geladeira, a geladeira de máquina de lavar, e nunca mais ninguém se entenderia, né? Então era um samba do crioulo louco, né? O doido. Então não tem muito sentido, mas é histórico fazer o quê? Só que hoje sabe-se que gráficos são radiestésicos, são produtos radiestésicos e que a emissão dos gráficos é chamada radiestésica. E que o radiônico pertence àquelas máquinas eletroeletrônicas ou mecânicas ou virtuais ou semi-virtuais, seja lá o que for, mas faz parte daquelas máquinas de 2 ou 3 dimensões. No caso dos cristais radiónicos, é uma invenção aqui local do Raul Breves, e que atribui determinadas. A única coisa, eu não sou contra a experiência, a pesquisa e a descoberta do conceito pelo Raul, absolutamente não sou contra. Só não sou favorável à apropriação de, mais uma vez, da palavra radiónica, na tentativa de transferir para os cristais trabalhados de uma certa forma a tentativa de transferir um determinado conteúdo técnico, intelectual, que não faz parte disso. Então chamar aquilo cristais radiónicos é fantasia, mais uma fantasia. Aliás, toda essa coisa é meio. Se nós analisarmos e questionarmos seriamente, algumas respostas não serão respondidas. Mas isso é uma outra área. Bom para o Raul Breves, que conseguiu arrumar um trabalhinho, uma forma
de usufruir com a pesquisa dele, e está correto, tá bem. Não é a minha área, eu pertenço à área da acupuntura, não é a minha área, não tenho interesse maior por essa área. Já tenho radiestesia, radiônica, psicotrónica, geobiologia, psiônica, já está de bom tamanho. Tem para o resto da vida. E mesa radiônica, acho que eu já falei uma vez, é um tremendo disparate, baseado numa necessidade lógica, compreensível, louvável. Qual é essa necessidade? De conseguir, na frente do operador, na frente do radiestesista, colocar um conjunto de instrumentos que seriam gráficos, são gráficos, são radiestésicos, não radiônicos, seriam gráficos, que permitissem fazer um diagnóstico e um tratamento imediato. Bom, a tentativa, o desejo de fazer isso é louvável, é compreensível. Até eu, qualquer um, você e eu, desejaríamos conseguir produzir tal instrumento. Na realidade, esse instrumento não é tão factível de ser produzido, porque se nós pegarmos simplesmente em dois gráficos, na medida oficial deles, um IAV e um SCAP, e pusermos em cima da mesa, ele já transcende o tamanho da mesa radiônica. Então, você diminui os gráficos, eles deixam de funcionar. Passa a ser, em vez de radiônico, passa a ser psicotrónico. É o psiquismo do operador que, imaginando, na área da imaginação, na área da fantasia, na área do simbólico, promove alguns envios, algumas experiências psíquicas à distância, inclusive, né? Mas que aquilo não é uma máquina radiônica, não é um dispositivo radiônico, não o é seguramente, né? Fora que, na medida em que você insere dentro de um determinado espaço uma série empilhada de grafismos e que por baixo daquilo, como elemento decorativo, tem alguma coisa errada. O pessoal tá fantasiando, está fazendo arte. Decorativo, coloridíssimo, cheio de nuances, cheio de degradês, embaixo daquilo, você tem, mais uma vez, o samba do crioulo doido, né? Porque tem energias, assim, desequilibradas, não tem um objetivo, não, é um equívoco. A intenção é muito boa, o desejo é pertinente, mas o resultado é disparatado. É muito assim, quiseram imitar o que a máquina radiônica poderia fazer. Louvável. A máquina radiônica permite fazer diagnóstico e tratamento à distância. À distância. Tudo bem, quiseram fazer isso em radiestesia. Em radiestesia não é possível. Há limitações na natureza. Há limitações em relação a essas coisas. Não é possível. Então, lamento, mas mesa radiônica, uma porcaria. Sem desculpa, não tem jeito. É uma porcaria. Quem faz, trabalha numa outra área, trabalha na área da psicotrônica, mesmo sem o saber, quer dizer, são instrumentos carregados pela energia psíquica do operador, que em determinado momento saem do estado virtual, do estado passivo para o estado ativo, e com todas as desvantagens. Você brigou com a namorada, vai fazer mesa radiônica ou mesa psicotrônica, você vai mandar aqueles conteúdos neuróticos da briga com a namorada, vai junto. O ideal em termos de radiônica é que a máquina seja o mais independente possível da vontade do operador. Assim como as máquinas são as máquinas rei, são absolutamente independentes da vontade do operador. Você regula, põe lá o cartãozinho dentro da máquina, afixa o número da dinamização desejada, fica à volta da máquina dizendo não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, e ela é mais chata, ela faz funcionar. Independente da vontade do operador. Todas as máquinas radiônicas deveriam ser assim. Não o são, infelizmente. Correto. As máquinas radiônicas funcionam como um aporte, um auxílio para o psiquismo do operador. Os dois se combinam.
às vezes não é muito desejável. Eu tenho, por exemplo, tenho conhecidos, hoje diminuíram, porque a gente está ficando velho, eles estão indo embora, não respeitam mais a tradição e vão embora. Então, tem menos hoje em dia, mas devido às suas características pessoais, seu desenvolvimento pessoal, suas preferências, seus gostos, sua cultura, são bons radionicistas. São, digamos, monges preparados para fazer isso. Então o fazem com bastante eficiência. Se bem que, usando máquinas que têm todos os defeitos inerentes às máquinas radiónicas, e é necessário então aí a energia do operador, e o ideal seria que as máquinas fossem independentes da vontade deles, e se eventualmente a vontade entrasse em jogo, tudo bem. Em termos de desgaste do operador, ou até mesmo um retorno, entre aspas, mágico, essas esses instrumentos, podem realmente constituir um perigo para o operador, não? Esse perigo é incipiente, é muito pequeno pelo seguinte fator. Normalmente, a grande maioria das pessoas usam essas máquinas como hobby, como passatempo, como diletantismo, como prazer, como atividade lúdica. Não o fazem sistematicamente todos os dias em grande número. Não têm 10 máquinas em cima da mesa e não vão lá e acertam. Então, se eventualmente tiverem alguns pequenos problemas de procedimento, não tem efeitos colaterais, não, nenhuns. Ok. Eu digo isto porque conheço algumas pessoas que trabalhavam com mesas desse género e, e Mesas radiónicas. mesas radiónicas, referi-me às mesas radiónicas. Desculpa, eu pensei que estivesse referindo às Não máquinas. referi-me às Em mesa mesas. radiónica provoca desequilíbrios do psiquismo do operador, né? Até porque ele está fazendo uma análise por demais estranha, ah, 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 subjetiva, que não lida com elementos, ele sem querer, ele abre as portas da percepção extrasensorial para energias intrusas estranhas. Quando ele pesquisa a deusa, ou o eu sou, umas coisas que não têm a ver com a realidade, e quando fazem pseudotratamentos em segundos. Eu já disse isso no outro encontro nosso, em que o organismo tem todo um trabalho durante anos para produzir um honesto tumor e depois você, em alguns segundos, trata ele. Tem alguém que está errado, ou é o tumor que demora demasiado tempo para se formar, ou então você está tratando muito rapidamente. Então isso demonstra que não é impossível. Demora anos para fazer um tumor. Vai demorar meses para tratar aquela coisa. Não pode fazer um tratamento de 10 segundos. É impossível, não está fazendo nada. Falta usar lógica. Lógica é uma das alíneas, um dos estudos da filosofia que as pessoas menos estudam, não é? Então eles fazem silogismos errados, não é? Deduções erradas e análises erradas. Não é? São terapeutas fantasiosos, estão na área da fantasia, e aí vale tudo, né? Já que não há censura, não tem a própria censura, porque acreditam infantilmente naquilo que estão fazendo, perdem o caminho, perdem a conexão com a realidade, e aí vale tudo, né? Ok. A radiónica, para Então, além. isso quer dizer que, infelizmente, conseguem, devido ao tipo de investigação que fazem, fantasiosa, de energias estranhas e esquisitas, estão lidando com essas energias. Psiquicamente, interiormente, mentalmente, estão lidando com essas energias. Estão mandando essas informações estranhas para o seu inconsciente e que vai lidar com isso da forma que lhe é possível, não é? Correto, correto. A radiónica, para além das máquinas que as pessoas julgam que é uma aproximação à necessidade tecnológica que nós temos que temos agora nos tempos modernos e contemporâneos, a máquina tem todo aquele dispositivo, aquela interface
cheio de botões, de dials, mas existe uma lógica por trás desses botões. E essa lógica, em alguns livros, aparece em parceria, digamos assim, com algumas formas geométricas, alguns elementos provocadores de energia ou memorizadores, condensadores de energia. Quer falar um bocadinho sobre isso também? Sobre o princípio da radiónica por trás? A rádio é assim, as pessoas ao longo do tempo tentaram, cada um tentou interpretar ou trazer como aporte novas visões, um novo olhar sobre a incógnita que é a radiónica, que a radiónica é uma incógnita, não é? Você tem uma máquina lá esquisita, com meia dúzia de botões, afixa-o no dial, dor de cabeça do António Filipe, de São Paulo para Lisboa, e a coisa funciona. Então as pessoas se interrogam a respeito disso e tentam estabelecer raciocínios para explicar isso. Eu acho que são duas coisas bem diferentes, não tem relação entre si. Há uma pequena relação, mas não é única e justificável, não representa, digamos, a razão pela qual a radiónica funciona. A radiónica funciona e existem várias disciplinas que o apoiam, que apoiam isso. Ela funciona no mesmo princípio da homeopatia. Você sabe que no final da vida o Hahnemann deixava de tomar remédios, ele punha o remédio em cima do criado mudo ou mesa de cabeceira, né? Punha o remédio lá ao lado, ou então punha ele entre o cinto e a barriga, né? Não precisava mais quer dizer, era experiência provavelmente. Hoje não sei qual seria o proceder dele, mas na época ele colocava em cima do criado mudo ou entre o cinto e a barriga o remédio para absorver a energia radiante do remédio. Então a radiónica se baseia em coisas diferentes da radiestesia. Usa um fenômeno próprio da natureza, que é a transmissão à distância, é a sintonia à distância, é o raio testemunho. A melhor explicação para isso é o raio testemunho. Ele explica muito pouco, justifica e explica muito pouco. Diz raio testemunho, que é o seguinte: entre dois corpos da mesma natureza se estabelece um raio testemunho ou raio união, que liga os dois corpos da mesma natureza. Então, eu estava dizendo que se nós tomarmos o cabelo de alguém como testemunho dessa pessoa, nós podemos a qualquer distância, daqui de São Paulo para Portugal, ou distâncias menores ou maiores, não tem dificuldade nenhuma, nós podemos estabelecer um diagnóstico, e isso através de uma coisa que na radiestesia é simples e aceita, que é o raio testemunho, ou raio união, que estabelece uma ligação entre dois corpos da mesma natureza, seja ela biológica ou não. Se nós pegarmos um cartão de visita com o seu nome, que você tenha usado, tenha guardado dentro da carteira, ele serve perfeitamente como testemunho a qualquer distância. Por mais estranho que isso possa parecer. Nas outras disciplinas, não sei porquê, as pessoas questionam: mas isso acontece? Na radiestesia aceitam. Nas outras disciplinas questionam um pouco. Mas, de uma forma geral, é algo que de uma forma geral, está aceito. Então nós temos a mesma energia, o mesmo fenómeno nas orações, nos desejos à distância, enfim. Aliás, tem uma máquina, a máquina dos desejos, né? Que é uma máquina semi-radiónica, não é? Que é a máquina dos desejos, exatamente para realizar coisas que nós desejamos, né? Seria possível tentar explicar um bocadinho como é que funcionam os ditos pacotes informacionais da radiónica, como é que eles se podem processar, como é que eles são armazenados, descodificados? Funciona da seguinte forma:
o que a máquina produz, o que a máquina está vibrando o tempo inteiro, e isso em uníssono com o psiquismo do operador, é uma informação detalhada sobre determinada coisa pertinente àquele testemunho que está dentro da máquina. Então ele junta todos os elementos, o pensamento ou a energia gerada presente na máquina naquele momento, ela forma o que nós podemos chamar de um pacote informacional, porque tem as características do paciente, tem todas as características dele. Então é António com 60 anos de idade, com a altura de 1 metro e não sei quanto, morador no lugar tal, portador de diabetes, de anemia e tal, e ainda por cima qual o tratamento, quer dizer, é um pacote cheio de informações que só é identificado pelo organismo, deu branco, oh Deus do céu. Você vai ter que cortar. Sim, não tem mal. Só pode ser identificado pelo inconsciente, é identificado pelo inconsciente do alvo, do target, do objeto, para onde, o sujeito para onde nós estamos mandando aquela coisa. Então esse pacote de informação é pertinente a ele. E o que nós mandamos hoje pode-se definir como um pacote informacional, já que ele tem todos os conteúdos pertinentes àquele caso, àquele indivíduo. Tá? Não é uma outra coisa, não é mais nada, não são pontos nodais no espaço, não é uma grade com uma espécie de jogo de xadrez onde se coloca, não, é um pacote que é formatado em função do testemunho presente na máquina e da regulagem que nós inserimos nessa máquina. Isso forma um pacote de informação que é enviado à distância, estabelece via raio testemunho do paciente, porque se você tirar, e é raio testemunho, e eu afirmo isso com certeza absoluta pelo seguinte, que se você tirar o testemunho de dentro da máquina, ela perde o rumo da roça, ela não sabe mais onde é que está, ela não está enviando, tem lá a regulagem, não está enviando para ninguém. A chave do envio para alguém é via raio testemunho, essa energia abstrata, estranha, inexplicável, que em radiestesia nós chamamos de raio testemunho e que não é muito questionada, todo mundo aceita isso. Já não aceita da mesma forma em radiônica, já questiona da eficácia, tal, da eficiência da radiônica e não questiona a eficiência da mesma prática em radiestesia. É interessante, né? Mas então, o testemunho é a chave para que a coisa funcione. Muito bem, muito bem. Outra questão também interessante é algumas máquinas têm alguns equipamentos acessórios para depositar os remédios. Pode ser um gráfico radiestésico, pode ser um cristal ou um floral para enviar à pessoa. Por outro lado, o António, até numa conversa que tivemos anteriormente, deu uma explicação muito interessante, que eu pedia que reproduzisse novamente relativamente ao que é que acha sobre esses acessórios ligados às máquinas, a sua eficiência, a sua vantagem ou a sua pouca utilidade. Eu acho que as máquinas evoluíram, todas as máquinas e todas as coisas no mundo, né? A gente hoje, quando vai comprar um carro, não compra mais um Ford modelo T, né? A gente compra um Toyota, né? Se pudermos, compramos um Toyota, um Honda, ou qualquer coisa assim. Ninguém quer mais um modelo T. Então, por quê? Porque o modelo T era o ápice da evolução em 1912, 9, qualquer coisa assim. A máquina radiônica criada em 1940, ela não evoluiu, nenhuma delas evoluiu. A que menos evoluiu foi a máquina de Delaware. Mas todas as outras máquinas continuaram com o mesmo projeto. E os desenvolvedores, aqueles que fizeram alguma pesquisa, o que é que eles fizeram? Eles colocaram penduricalhos
A máquina radiônica hoje parece um homem-orquestra. Bate, faz, toca tudo e mal, né? Então a máquina é cheia das coisas. Então tem sensibilizador da placa, tem funciona também para Entrada de som. diversos som, luzes, cor, uh, uh, corpos sutis, enfim, tudo menos mexer no projeto, repensar o projeto original para melhorar a qualidade do projeto original. Foi isso que foi feito no carro. O carro era uma cabaninha, era a reprodução de um coche, aquela coisa puxada por cavalo, só que em vez de ter cavalo na frente, um pouquinho, encompridaram um pouquinho a frente e colocaram-lhe um motor. Mas era um coche, né, de cavalo, o Ford Modelo T. Isso foi repensado ao longo do tempo e nós hoje temos carros completamente diferentes. Todo o carro foi repensado. Não foi feita a mesma coisa em relação às máquinas radiônicas. A máquina do Delaware, porque menos compreensível, foi abandonada por todos. Uma máquina que foi mais ou menos reproduzida por algumas pessoas foi a máquina do Bruce Copen, que é mais fácil de compreender, porque ela é mais racional do que a máquina Delaware. E uma outra máquina que também foi copiada, que também é compreensível, é a máquina Hieronymus e a máquina Rei. A que menos compreendida, de melhor resultado final, talvez, que é a máquina de tratamento, a melhor máquina de tratamento radiônico é a Delaware eletromecânica, que tem um motor de passo que rodando lá dentro. Essa é a melhor. Só se abrir e olhar para aquilo e dizer assim, mas isso é uma coisa maluca, isso está tudo errado, né? Quer dizer, aquilo é uma outra coisa. Aquilo não é eletricidade, quer dizer, usa a eletricidade, mas para fazer uma outra coisa. E essa máquina é pouco compreendida. Então, todos os pesquisadores, em vez de mexerem no âmago da questão, que seria reformular o projeto original da máquina, colocaram acessórios. Então colocaram luzinhas, sons, não sei o que mais, e você vai usar aquilo de vez em quando. Dinamizadores de fluidos, de líquidos, potencializadores, enfim. E você vai usar aquilo uma vez. Às vezes em que é necessário que uma pessoa reaja bem a cores ou coisa assim, é um número inferior, sei lá, talvez 10% ou menos ainda, e seria muito melhor você ter uma máquina de melhor construção, de uma concepção mais apurada. É isso que eu estou tentando com a nova máquina. Eu dividi, assim, não sou gênio, eu simplesmente tive o cuidado de dividir a máquina em etapas, em segmentos, e tentei trabalhar cada uma dessas etapas, cada um desses pedaços da máquina. Então tem o pedaço amplificador, tem a placa de fricção, tem o transformador, tem o posto de entrada, a parte de sintonia. Cada uma delas eu repensei ao longo de também demorou 20 anos, né? Ao longo de 20 anos eu repensei cada uma e acredito ter feito uma máquina independente da vontade do operador, uma máquina bastante acertada. Pode ser que um dia ela saia, ela veja a luz do dia, né? Vamos ver. Esperamos que sim. Mas então assim, as máquinas de hoje, elas têm toda uma série de penduricalhos, são um homem-orquestra, não melhoraram em nada. E evoluíram para coisas obtusas, como por exemplo, evoluíram para um computador, onde quem o fez também deu-se muito bem, faturou uma boa grana porque vende a $13.000 ou coisa, $15.000, cada máquina, um valor assim, sei lá, acima dos $8.000 numa máquina. Eu não sei o valor exato, nem em reais, nem em euros, mas é uma coisa num valor de milhares de dólares. E é uma coisa estranha. É assim, você tem uma lata
com uma corda e fica lá com a lata com a corda. Quando você consegue melhorar, otimizar a lata com a corda, no melhor que o mundo, que a inteligência humana, que a estética, que o som pode dar, você tem um violoncelo. Bom, e aí eles tentaram melhorar o violoncelo. Quer dizer, um violoncelo nosso é um pouco grosseiro. Não é violoncelo. Violoncelo em si, ele não é passível de ser melhorado. É o melhor que se pode fazer é um violoncelo. Nada mais, é assim, qualquer coisa que você fizer nele só o estraga. Então, o que fizeram? Tentaram melhorar o violoncelo e acabaram caindo num sintetizador eletrónico. Que não é a mesma coisa, tem um som completo. Enquanto um faz o outro faz coisa, é eletrônica, é voz de Pato Donald. Sempre será um sintonizador. Ou então caíram em outra coisa, que é simplificaram, tentaram simplificar e caíram num birimbau, que não sei se você sabe o que é, não sabe? Sim. Caíram num birimbau, que é a simplicidade, tem uma corda só, não há como falhar. Qualquer um toca, né? Basta bater com o pauzinho na corda, a corda vai sem imaginação. Então, as máquinas radiónicas, infelizmente, elas são um violoncelo que é passível de ser melhorado. Então, quando pioraram, foi quando fizeram Quantec. Quantec é uma piora em relação... Independente de funcionar ou não funcionar, já não é mais uma máquina radiônica no sentido clássico da máquina radiônica. Eu até questiono muito a utilização do Quantec, a realidade do Quantec, já que tudo virou digital. A foto digital do indivíduo que é armazenada. Então, ela não é armazenada uma imagem, não é armazenado isso. É armazenado a digitalização disso. Isso é um testemunho? Duvido que isso funcione. A digitalização absoluta dentro do computador disso daqui, de certeza absoluta, já não representa isso. E quando você tem a digitalização disso, junto com a digitalização do remédio, junto com a digitalização da patologia, você tem digital demais e pouco analógico. Ainda relativamente à explicação da entrada e saída, da importância do sinal serem analógico, o melhor dispositivo, como dizia, é realmente a placa. A placa tem de ter características de fazer uma boa transmissão da sensibilidade do operador. A Ruth Brown foi realmente a senhora que mais pensou essa placa. Consegue-nos falar um bocadinho sobre o funcionamento, as características ideais para essa placa? Sim, consigo. Olha, existem basicamente dois modelos de placa. A placa original inventada pela Ruth Brown e que depois foi usada pelo Delaware e pelo Bruce Copen, que é uma placa que tem uma membrana de borracha, uma lâmina de borracha em cima, e que é usada esfregando o dedo da direita para a esquerda, enquanto mentaliza, sintoniza a máquina, põe o testemunho do paciente, põe a patologia suspeita e mentalmente se pergunta se aquilo corresponde se aqueles sintomas correspondem à patologia presente no paciente. Enquanto esfrega o dedo da direita para a esquerda sobre a placa de fricção. No momento do sim, inconscientemente aumenta-se a pressão, esse é que é o desejo, por uma convenção mental. No momento do sim aumenta a pressão. Quando aumentar a pressão, a placa enruga, a membrana de borracha enruga e provoca um estalo. Então faz dá aquele estalo. Só que isso é muito difícil de ser obtido, precisa de muito treino, é bastante difícil, bastante árduo o aprendizado. Talvez essa seja uma das razões que faz com que o aprendizado, o treinamento na sociedade radiônica inglesa seja tão demorado, 2 anos de treinamento, né? Então deve ser por conta dessa placa. Tem uma outra placa que foi inventada pelo Hieronymus, que é bastante diferente. Enquanto que a placa do Delaware não tem nada lá dentro, tem uma membrana, tem uma lâmina
de vibrador só, não tem ligação elétrica praticamente nenhuma, tem uma conexão só, não tem transistor, não tem espiral, não tem nada lá dentro. Na placa do Hieronymus tem uma espiral lá dentro digamos, conduz a energia ao longo, faz uma espécie de carretel, não é? Um carretel plano e provoca uma emissão, esse carretel plano. E aí a forma de se usar a placa é bastante diferente. A placa é constituída de um suporte em qualquer material, esse enrolamento, essa espiral, e em cima da espiral tem uma placa de acrílico, que é o material por excelência para fazer essa operação. Se você colocar uma mão transpirada sobre uma placa de acrílico, a mão vai travar, a mão vai grudar na placa. Se você secar, fizesse a título de experiência, de teste, secasse a mão com um secador de cabelo, você vai ver quando a mão estiver completamente seca, ela desliza sobre a placa. O que acontece conosco é que ao mudarmos de emoção, ao sentirmos, esfregando o dedo na placa, ao sentirmos a emoção pequena, mínima, do sim, do ter encontrado, nós secretamos microgotículas de suor, de transpiração. Isso acontece conosco em mudanças de emoção mais forte. Quando temos um susto, ficamos assustados, nós ficamos todos molhados, né? O peito fica todo molhado, debaixo nas axilas molhados, as mãos todas molhadas, transpiradas, a ansiedade provoca transpiração. Então, muito pequenas emoções, a emoção produzida pelo sentir do sim, faz com que se secrete microgotículas de suor proporcionais, e à medida que o sim se vai adensando, o dedo trava sobre a placa. Esse é o princípio de funcionamento. Melhor do que a prática com o pêndulo, porque o pêndulo é uma prática externa ao nosso psiquismo. Por causa de uma coisa, por causa do delay, do tempo que demora entre a pergunta e a resposta do pêndulo. O pêndulo sempre responde depois, de 5 a 15 segundos, para aquele giro que nos diga que sim. Enquanto que com a placa de fricção é um casamento. Há uma união. O tempo inteiro você está sentindo a placa, esfregando o dedo e sentindo a placa o tempo inteiro. E isso faz com que internalize a sensação. Há uma combinação, há um casamento entre você, energético, uma combinação, há um diálogo entre você e a placa. Esse diálogo, no caso da radiestesia, é truncado. É sempre um processo externo a nós. A grande vantagem é que o processo da radiônica, o processo da placa de fricção com acrílico, que é o material por excelência, poderia ser vidro, ou poderia ser um outro material, mas o melhor que produz esse fenómeno com melhor qualidade é o acrílico. E essa coisa é uma coisa interna, bastante interna. Então o praticante, ele conversa com a máquina, ele sente a máquina, sente as vibrações diferentes da máquina, ele consegue conversar bastante bem com ela. Só que tem um problema. Como é bastante difícil de conseguir esse resultado, ele tem que ter um treinamento com uma pessoa adequada, com uma pessoa treinada, né? Então, mas isso é possível. Eu mando para você testemunho de alguém supostamente da família, da minha filha, você não sabe de quem se trata, eu peço que faça um diagnóstico e oriento, que tem condição de orientar você no procedimento. É assim: abre mais a mão, estica menos o dedo mais curvo, esfrega, essa velocidade está boa, mais devagar, e aí consegue conduzir a pessoa. Quando chega no momento do sim, está sentindo agora, você está percebendo que está travando. Então é um treinamento intenso, tem que ter um treinamento intenso. Mas o resultado é maravilhoso, é superior ao da radiestesia. A coisa curiosa, por exemplo, entre os criadores das máquinas e dos sistemas radiônicos, o primeiro, Abrams, não era radiestesista, Ruth Brown não era radiestesista, e o Peter Kelly e o
e o Coisa, o Hieronymus não eram radiestesistas. Quando a gente vem para a Inglaterra, o Delaware não era radiestesista, e o único que era o Copen, depois o Tansley e o Malcolm Ray. O Malcolm Ray, então, é excelente, um grande radiestesista. Um grande radiestesista. Fantástico. O Malcolm Ray é iluminado. Infelizmente não viveu muito tempo depois da aposentadoria. Ele se aposentou e começou a brincar com essas coisas e teve um caminho absolutamente ímpar, genial. Mas esse era radiestesista e fez instrumentos baseados, digamos, na pesquisa radiestésica dele. Mas os outros não eram radiestesistas. Tanto é que, por exemplo, no caso do Copen, ele era radiestesista e uma máquina dele hoje oferece as duas opções. Esfrega o dedo na placa ou tem duas plaquinhas metálicas pequenas em que você põe o pêndulo em cima e detecta via pêndulo. Dá as duas opções. Mas eu acho a opção, isso é para quem não consegue. Por exemplo, o Darrell Butcher, que também não era radiestesista, era radionicista, ele não tinha sensibilidade nenhuma com a placa. Ele não conseguia fazer leitura com a placa. Relativamente às pessoas que podem ter já, digamos assim, não se queiram reabituar à utilização diferente da radiestesia, é possível com com essa placa trabalhar na mesma com o pêndulo por cima? Ou é preciso alguma placa específica? Não, 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 pode trabalhar com o pêndulo pode em trabalhar com cima. o pêndulo. Mas é uma grande desvantagem. É assim, tem duas entidades, a máquina distante de você e você segurando o pêndulo com ele também distante de você. Enquanto que com a radiônica, com a placa de fricção, usando a placa do stick pad, é uma união. Você se junta com a máquina. Ela passa a ser sua colega de trabalho, passa a ter uma relação íntima com ela, o que é muito melhor. Uhum. Você consegue avaliar em promenor, em detalhe, todas as coisas que você. Você viu, nós estávamos conversando sobre os gráficos em leque e os gráficos em lista, né? O gráfico em leque oferece, não é que seja ruim, é ótimo, é maravilhoso, quem inventou é um gênio. Só que a lista, a velha lista do início da radiestesia é melhor que o leque. Utilizando o apontador e o Usando, pêndulo é usando muito melhor do que a muito melhor. radiestesia pendular, não é? Aquela Então, que o uso da placa de fricção do stick pad é muito melhor, passa por uma outra dimensão. Existe uma outra dimensão, um outro lidar com a placa de coisa. Assim, quanto mais subjetivo for o tema pesquisado, melhor é a conexão. Você tem uma conexão mais íntima. É um diálogo muito mais interno, muito mais dos dois. É um casamento, na realidade. Eu sugiro assim, a todo mundo que abandone abandone o pêndulo em favor da placa de fricção. ok. Aliás, eu consegui também na placa de fricção, também consegui fazer uma placa de ótima qualidade. É a melhor placa de fricção que existe, posso dizê-lo sem temor. Tem aquele filamento à volta, não é? Um filamento. Tem um filamento e tem uma outra coisa lá dentro que melhora consideravelmente a percepção do operador. E o tamanho dela, eu faço uma placa grande, uma placa assim, desse tamanho, 13 por 13. Então ela é uma placa grande, em que você não está limitado, que o dedo vai cair fora, faz um círculozinho pequeno, não, você faz um círculo razoavelmente grande, um gesto próprio para o tamanho da mão, do movimento de um adulto, é bem melhor. Quer dizer, são pequenas coisas que fazem a grande diferença. Uhum. Muito bem. António, se calhar vamos ficar por aqui. Muito obrigado por mais uma Perfeito. sessão. Até à próxima. Muito Até a obrigado. próxima. Obrigado.